Olá pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado aí ao professor Vladas, professor Cirineu, todo o pessoal aí da FACESM pela essa oportunidade de mais uma vez estar contribuindo aqui com um artigo para o Ecosul desse ano de 2023. O artigo desse ano eu vou falar um pouquinho sobre a produtividade e todos os obstáculos que existem aí no caminho do crescimento brasileiro. Então, para a gente poder entender, né, qual foi aí o objetivo, a intenção do artigo, a gente vai começar falando aqui da importância da produtividade. Por que a produtividade ela é tão importante, não somente para empresas, mas também para a economia do país como um todo. Na verdade, a produtividade tem uma relação importante com os recursos. Nós sabemos, né, da economia básica que a escassez de recursos é um problema que é constante, que é permanente, e a produtividade tem relação com a correta alocação desses recursos, que são escassos. Então, recursos como o tempo, como materiais, como energia, como o espaço, são escassos e precisam ser alocados da forma mais possível. A produtividade, então, é uma métrica que nos ajuda a medir, né, a eficiência na aplicação desses recursos. Então, conceituando a produtividade, né, ela é a métrica que revela a competência da organização e também de uma nação, por exemplo, na aplicação dos recursos que são escassos. Então, aqui tem um esqueminha de como funciona uma empresa. A empresa ali tem os insumos, né, matéria-prima, mão de obra, energia, tempo, né, tecnologia. E esses recursos são utilizados para transformar, né, esses insumos em produtos e serviços. É essa transformação de insumos em produtos e serviços que a produtividade pode ser medida em cima dessa transformação. Se essa transformação for bem feita, se essa transformação for adequada, a produtividade se eleva. A produtividade, portanto, sendo uma métrica, ela é matematicamente uma fórmula, né? A gente divide o resultado da produção pelos insumos que a empresa utilizou para a produção. E aí, como que a produtividade pode ser melhorada, aumentada numa empresa e, por consequência, na economia como um todo? Todo tipo de perda de tempo, todo tipo de defeito na fabricação, todo tipo de falhas, todo tipo de atrasos, tudo isso reduz a produtividade. Então, se a organização ela consegue, né, se preparar, né, se organizar para fazer a sua produção de forma a reduzir custos, de forma a reduzir esses desperdícios que também são custos, né, a empresa estará aumentando a sua produtividade. Então, quanto maior for a produtividade da empresa, a tendência é que menor seja o lucro e maior seja o seu lucro. Por isso que quando a produtividade é elevada, a empresa consegue ter lucro, isso gera dinheiro no caixa da empresa, a empresa usa esse dinheiro para fazer as aplicações dela, investimentos dela, e isso, claro, ajuda a economia a crescer. Então, normalmente, os benefícios de um aumento de produtividade, eu coloquei aqui do lado direito, é o aumento de lucro, é o aumento do investimento e da produção da empresa e da economia como um todo, e, claro, o aumento da riqueza, né, que essa empresa está trazendo para a sociedade e, claro, para a economia como um todo. Por isso que a gente diz que a produtividade tem uma ligação muito forte com o ciclo virtuoso da economia. Quanto mais produtividade, mais lucro, mais investimentos, mais produção, mais geração de emprego, mais renda, mais consumo e o ciclo se fecha. Esse ciclo é chamado de ciclo virtuoso. Quando ele acontece, a riqueza vai se espalhando por toda a economia. E entendendo então o conceito da produtividade, vem uma segunda pergunta importante que o artigo tratou. Né? Por que a economia brasileira tem a produtividade estagnada? Então, na verdade, isso tem bastante a ver com a escolha, né, das pessoas, a escolha da sociedade para um modelo de governança do país. Então a gente tem basicamente dois grandes, vamos dizer assim, referenciais de governança no mundo. O primeiro deles é o Estado grande e burocrático, né, com centralização de poder. O segundo modelo de governança é um Estado bem mais enxuto, um Estado mínimo, com muita liberdade de iniciativa para os agentes econômicos. O modelo que a sociedade brasileira escolheu e tem escolhido já faz um bom tempo, muitas décadas, e por que não dizer até séculos, né, ele é aquele modelo baseado na centralização.
Só que a centralização, ela tem um problema do ponto de vista econômico, porque uma das variáveis mais importantes trabalhadas desde Adam Smith, né, é a divisão do trabalho. Se você divide o trabalho, a produtividade vai aumentar, ela vai crescer e, é claro, a economia entra no ciclo virtuoso. Para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito da produtividade, eu preparei aqui, né, uma explicação. Primeiro, é importante entender que a divisão de trabalho ela é motivada justamente pela escassez de recursos. Se a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente precisa, a gente delega, né, algumas tarefas para outras pessoas e depois compra ou troca, né, aquilo que a gente faz por aquilo que outra pessoa fez. Essa é a essência, não só da divisão do trabalho, mas também da atividade comercial. Então, para a gente entender isso melhor, imagina um café da manhã, né, onde tem ali o seu pãozinho, o seu café, o seu leite, né, frutas. Imagina se cada um de nós, tivéssemos que produzir todos os alimentos que consumimos num simples café da manhã. Né? Então, a divisão do trabalho ela pode ser visualizada nisso. Imagina quantas pessoas que, né, plantaram os alimentos, quantas pessoas colheram os alimentos, quantas pessoas transportaram os alimentos, quantas empresas, né, transportaram esses alimentos e processaram esses alimentos para eles ficarem na forma adequada de consumo. E aí a gente simplesmente vai lá e compra, né, e consome esses produtos. Então a divisão do trabalho ela está aí, ela está na essência, né, de praticamente toda atividade econômica e toda atividade comercial. Então, a divisão do trabalho é uma coisa importante para estimular também as trocas voluntárias, e isso é a base do ciclo virtuoso de uma economia. Quando então existe a divisão do trabalho numa empresa ou mesmo na economia como um todo, a gente percebe mais agilidade na execução de tarefas, mais especialização da mão de obra, cada um faz melhor aquilo que faz, né, aquilo que está preparado para fazer, e claro, isso aumenta a produtividade. E aí com isso, a gente tem uma visão do porquê que o Brasil tem a produtividade e a economia tão estagnada. Começa com um diagnóstico político equivocado. Né? Infelizmente, a política no Brasil, independente de partidos políticos, nós estamos falando da política geral, né? Ela foca muito na desigualdade e na falta de estímulo da demanda, ou seja, é um modelo de centralização. O governo que precisa promover a distribuição de renda, o governo que precisa tomar as principais decisões, só que infelizmente esse modelo, não só no Brasil, mas em muitos países, em muitos séculos, né, esse modelo que o Brasil tem adotado, ele tem se provado ineficaz para produzir o desenvolvimento econômico. Então, a pergunta que vem é, será que a solução para os problemas do país é aumento da intervenção estatal ou será que seria exatamente o contrário? Né? Então, para a gente poder entender isso melhor, se a gente imaginar que quanto mais o Estado interfere no dia a dia das decisões, né, que acontecem na economia, então, portanto, aumentando o estatismo, a gente vai ter que ter mais tributação, porque o Estado ele não gera riqueza, então ele precisa tributar a sociedade para ter recursos para executar aquilo que a sociedade demanda desse Estado. Só que se a gente aumenta a tributação e ao mesmo tempo aumenta o gasto público, porque muitas vezes a tributação não é suficiente para os gastos que o governo tem, que é o caso brasileiro, isso vai aumentar o endividamento. Esse gráfico que está aqui no artigo, ele mostra que ao longo do tempo, não só a tributação, a carga tributária, como também a dívida pública brasileira cresceu, que são as barras vermelho e verde, mas o crescimento da economia, o crescimento do PIB, que é a linha azul, né, decresceu. Então, quanto mais o governo interferiu e participou ativamente, né, da economia, quanto mais o Estado brasileiro cresceu, ao invés de produzir resultado positivo, produziu exatamente o contrário. Né? O crescimento econômico desacelerou. Isso tem muito a ver com a burocracia, tem muito a ver com as dificuldades que o empreendedor tem de criar novos negócios, de gerar emprego e, portanto, de gerar riqueza. Então, além disso, a dívida pública muito alta, ela aumenta o risco de investimento. O empresário, quando ele vai fazer investimento, ele percebe que a dívida pública está alta demais, o déficit público é alto demais, ele percebe muito risco. Então a tendência é diminuir o investimento que ele vai fazer. Talvez ele escolha investir em um outro país mais livre. E aí isso também, claro, diminui a produção. Se diminui a produção,
nós temos vários impactos com isso, né? Menos oferta pode causar mais inflação, mas também pode gerar mais desemprego. Então, é essa que a gente chama de armadilha do baixo crescimento, né? A situação fiscal do país muito travada, muito tributo, muita dívida pública, isso aumenta o risco, diminui o investimento, o Brasil cresce pouco, gera pouco emprego e ainda tem a inflação que corrói o poder aquisitivo das pessoas. Então a pergunta é, né, seria possível reverter esse status quo? Né? Quer dizer, será que dá para mudar isso? O Brasil foi entrando numa espiral de mais endividamento, mais carga tributária e, portanto, menos produtividade. Será que é possível sair dessa armadilha? Né? Aí a resposta é o seguinte, nós não precisamos inventar a roda, já tem outros países que conseguiram sair desse tipo de armadilha. Só que para isso a gente precisa de uma série de decisões da sociedade. A primeira delas é aumentar a liberdade, né, de empreender, aumentar a liberdade de tomar de decisão das pessoas e das empresas. Quanto mais liberdade, melhor a divisão do trabalho, mais inteligente a alocação de recursos, e aí a gente já começa a resolver uma parte do problema. Também é preciso respeitar o direito de propriedade. O respeito ao direito de propriedade é importante para incentivar novos investimentos e incentivar a formação de capital. Né? A economia precisa estar mais aberta. A economia aberta produz mais cooperação com agentes lá do exterior e mais divisão do trabalho. Isso aumenta a produtividade, é claro que aumenta a concorrência. Se aumentar a concorrência é bom para o consumidor final, que os produtos passam a ser, né, melhores e mais baratos no ambiente de concorrência. É preciso incentivar a acumulação de capital. No Brasil existe um preconceito quanto à acumulação de capital, né? Todas as pessoas que gastam o seu tempo estudando, todas as pessoas que gastam, né, que poupam um pouquinho do futuro para poder ter, né, máquinas, equipamentos, são capitalistas. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, praticamente toda a população é capitalista. É lógico que alguns, né, usam essa poupança para investir em capital físico, né? Outros usam essa poupança para investir em capital humano. Mas esse capital é importante porque ele multiplica a capacidade de produção do trabalho e, portanto, gera mais produção, portanto, gera mais investimento e faz o ciclo virtuoso acontecer. Também é importantíssima a capacitação das pessoas. Né? Pessoas mais capacitadas produzem melhor e com mais rapidez, com mais agilidade. Isso também contribui para o ciclo virtuoso da economia acontecer. Enfim, né? Se o Brasil, como sociedade, resolver regulamentar menos, diminuir a burocracia, simplificar regras, né, tributar menos, com certeza sobraria mais energia para pessoas e para as empresas investirem, produzirem, e aí, claro, a economia conseguiria sair, né, dessa armadilha de baixo crescimento por ter mais divisão do trabalho, por ter mais produtividade. Essa é a ideia principal desse artigo. Agradeço a oportunidade mais uma vez, muito obrigado, sucesso no evento do 15º Ecosul e muito obrigado, até a próxima.